Foi assim que tudo começou. Um dia, Jonas estava em casa, aí pelo ano de 750 a.C., quando Deus falou com ele. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Sem dúvida, esta era uma tarefa para a qual Jonas não tinha absolutamente um coração disposto. Era como pedir hoje a um israelense que levasse a palavra de Deus ao Iraque. Enfrentando-se o perigo de a conversão do Iraque vir a significar a continuidade da ameaça, era como solicitar a um petista xiita que pregasse a palavra a um governo de direita, correndo o risco a conversão do governo de direita acabasse com o sonho de um de esquerda vir à presidência. Era como dizer aos padres nicaragüenses da teologia da libertação que fossem pregar para o presidente dos Estados Unidos no auge do financiamento dos contra, feito pelo governo. Jonas se dispõe sim, mas para fugir da presença do Senhor e enfurnar-se em Tarsis. O texto é irônico. Deus disse: dispõe-te. Jonas de fato se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Se acontecesse no norte do Brasil, eu diria que as pessoas falariam da seguinte maneira: Senhor Deus, estou muito disposto, mas para fugir dessa obrigação. Para Jonas, aquela era uma missão que confrontava profundamente seu nacionalismo e sua consciência ideológica. Ele prefere fugir a ela, deixando assim de sacrificar sua coerência político-ideológica. Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Assim é que Jonas gasta tudo o que tem para não ter que se engajar numa missão na qual não acredita. Sua opção é ir para o fim do mundo. Vai então para Tarsis, no sul da Espanha, o lugar mais longínquo de todo o planeta naqueles dias. A viagem para lá durava no mínimo um ano. Era literalmente o fim da linha. Era como tentar se esconder de um chamado de Deus sumindo na Antártida ou na Groenlândia. Na sua tentativa de fugir de Deus, Jonas descobre que tudo estava dando certo. Com o dia da passagem em mãos, talvez tenha sentido um grande alívio. Que bênção! Achou também que um navio que ia para o fim do mundo, outra feliz coincidência. Afinal, era-lhe ainda possível racionalizar sua fuga com o pensamento de que Deus ainda podia contar com Oséias e Amós, ambos contemporâneos seus, os quais não tinham sua mesma consciência ideológica, razão pela qual poderiam ser usados para aquela tarefa de evangelizar o inimigo político sem sofrer tantos conflitos interiores. Jonas fugiu, mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto a se despedaçar. De repente, os até então bem-sucedidos planos de Jonas são confrontados pelo pior de todos os oponentes, o amor apaixonado de Deus. Isso porque nenhuma fuga de Deus dura para sempre. Quando aquele que foge é alguém que o conhece, é melhor viver como um ateu alienado de Deus do que como um cristão fugindo de Deus. As consequências práticas do ateísmo e do paganismo são menos dramáticas do que aquelas que atingem a vida dos que estão num processo de fuga de Deus. A existência se torna inimiga dos servos de Deus e em desobediência. Não há ninguém mais sujeito ao azar na vida do que um servo de Deus consciente da sua vontade em seu processo de fuga de Deus. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviar o peso dela. Jonas tenta fugir de Deus e cai dentro de uma fervorosa reunião de oração. Talvez em navio nenhum do mundo se tenha orado tanto quanto naquele navio em que se encontrava Jonas. Ele descobre fé entre os pagãos como nem em Israel. Já ouviu isso antes? Nem em Israel achei fé como esta. Na tentativa de fugir de Deus, tudo fala mais de Deus do que na tentativa de obedecer-lhe. Todavia, o ouvir de Deus em desobediência é um ouvir apavorado. Os marinheiros estão em pânico.
preces de desespero são erguidas aos céus. Porém, Jonas havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. No texto, na versão grega do Velho Testamento, chamada de Septuaginta, se diz que Jonas não só dormia, mas roncava profundamente. Ele foi capaz de abandonar a mais fervorosa reunião de oração da sua vida e afundar-se em lânguido sono. Isso porque a desobediência à vontade de Deus elimina sempre a vontade de viver. Quem acha a vida, perde-a. Quem a perde, acha. Quem, conhecendo a Deus, não lhe faz a vontade, acaba perdendo a vontade de viver. Essa é, sem dúvida, uma lei existencial realmente irônica. Enquanto os pagãos ansiavam por viver e lutavam com raça e garra por sua vida, Jonas se autossepultara num sono de desistência da vida. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: "Que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos." O estado de alienação da vontade de Deus torna Jonas menos humano e menos cristãos do que os pagãos. Eles lutavam pela vida, Jonas dormia. Eles invocavam cada um o seu Deus. Jonas não tinha prece em seus lábios, estava totalmente silencioso. Ele é o típico líder cristão, pastor, teólogo, profeta ou líder natural da comunidade que desaprendeu a possibilidade da oração, cerrou os lábios, ficou mudo, sem preces. Os pagãos do navio eram mais sensíveis aos sinais dos tempos do que o cristão Jonas. Eles não interpretavam a tempestade como um mero fenômeno natural. Sabiam por intuição que havia algo alienígena naquela tempestade. Por isso diziam uns aos outros: "Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal." E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Jonas perdera totalmente a consciência de que o mundo espiritual também funciona à base da lei de causa e efeito. No entanto, os marinheiros pagãos pareciam saber com muita clareza que ninguém foge de Deus impunemente. A sorte é lançada e o azar é de Jonas. Descobre-se que o homem de Deus era a causa da desgraça. Sua vida atraíra maldição sobre todo o grupo. Preste atenção nisso. Homens de Deus em fuga de Deus trazem maldição aonde quer que vão. Nunca uma igreja alheia à vontade de Deus é instrumento de desgraça para a sociedade. Esta é a lição que os marinheiros nos dão quando diziam a Jonas: "Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a sua terra? De que povo és tu?" Ele lhes respondeu: "Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra." Jonas responde apenas à última pergunta. Sua resposta é evasiva, com traços de autojustificação, além de definidora de uma atitude existencial do cinismo teológico. Quando diz "sou hebreu", ele parece estar tentando dizer a si mesmo que tinha direito à peregrinação, ou talvez àquela peregrinação. Afinal, a palavra hebreu provém de um radical que significa aquele que passa, aquele que vai, aquele que se move, aquele que está a caminho, aquele que anda. É assim que Jonas se justifica. Eu estou fugindo porque existencialmente sou um ser a caminho. E quando ele afirma que teme ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra, ele nos apresenta seu cinismo existencial e teológico. Ele confessa temer um Deus cósmico, do qual pensa ser possível fugir. Confessa temer ao Senhor, mas não lhe dirige uma prece sequer. Ele é como muitos que têm uma teologia para justificar suas fugas de Deus e uma fé que não produz oração. Nada é mais falso que uma teologia que não leve a orar. Por mais ortodoxa que seja, como era o caso da de Jonas, a declaração sobre quem é o Deus de Jonas e as razões da viagem apresentadas por Jonas apavoraram os marinheiros. Possuídos de grande temor, inquiriram: "Que é isso que fizeste?" Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Neste ponto, a Bíblia começa a condenar
a tragédia de se ter uma intimidade com Deus tornada cínica. Jonas estava literalmente brincando com fogo e não sabia. Ou sabia, mas se negava a considerar as consequências. E mais, a palavra de Deus mais uma vez nos ensina que são justamente os pagãos que revelam ter uma fé em Deus mais profunda do que Jonas. Isso porque temem suas divindades com mais reverência e dedicação do que muitos a Deus. Entre os que se declaram povo de Deus, os marinheiros parecem estar arguindo. Jonas, quem tem um Deus como o seu, tem todas as opções da vida, menos a de fugir de Deus. E mais que isso, eles sabem que algo tem que ser feito a fim de que a calamidade seja contida. Por isso lhe perguntam: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas responde: tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Dessa forma, Jonas assume o fato de que a tragédia que se tornara de todos naquela pequena sociedade da embarcação era consequência direta da sua fuga de Deus. Ele tinha plena consciência disso. Tanto era assim que afirmou: eu sei que sou a razão da tragédia. Nesse ponto, ele parece estar ainda com uma significativa vantagem sobre vós. Isso porque, para muitos de nós, diferentemente de Jonas, a tragédia do mundo parece nada ter a ver conosco. Todavia, tem tudo a ver. E a razão é simples: aqueles que são designados a ser bênção para o mundo tornam-se maldição para a sociedade, quando não assumem seu papel de bênção na vida. Contudo, os homens remavam, esforçando-se galhardamente por atingir a terra, sem, no entanto, nada conseguir, porque o mar se tornara cada vez mais tempestuoso, investindo contra a embarcação. Então clamaram ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Esta é uma de muitas ironias da história de Jonas. Na intenção de fugir de Deus e da sua missão, ele acaba sendo instrumento de salvação para muitos povos. Aqui fica uma tremenda lição. O mundo só tem o verdadeiro testemunho da salvação quando a igreja dá esse testemunho com pureza e verdade, e quando confessa sua fuga e sua desobediência à vontade de Deus. Jonas confessa a verdade, ainda que em meio a uma profunda falta de ânimo espiritual. Ele dá testemunho de sua fuga de Deus, do Deus a quem não se foge, do Deus de toda a vida e que está em toda parte. O princípio espiritual explícito neste evento é simplesmente tremendo. Quando o povo de Deus tem coragem de confessar que a culpa é sua, o mundo crê. Eu, particularmente, acredito que estamos vivendo este tempo e esta hora neste país. Esta é a hora de termos coragem de ousar um testemunho cristalino de nossa coerência e compromisso com Deus, ou termos coragem de confessar que parte da culpa pela tragédia do país é nossa. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Parte da responsabilidade pela tragédia do Brasil é culpa da igreja. Isso porque, em muitas ocasiões, temos sido uma igreja em fuga de Deus, uma igreja em flagrante desobediência à sua missão, uma igreja que frequente inebriamento com esta ou com aquela ideologia, seja de direita, seja de esquerda, uma igreja que ora menos do que muitos pagãos da sociedade brasileira, uma igreja menos sensível e humana diante do drama humano do que alguns idólatras da nação. Enfim, temos muitas vezes sido muito mais parte do problema do que da solução. Tenha um excelente dia.